Voltou, ótimo. Então vamos lá. A outra forma que haveria para a gente fazer esse ajuste seria uma câmera, vamos inventar uma câmera para fazer isso, que eu consiga mexer o sensor lá no fundo, CCD ou CMOS, enfim. O sensor no fundo eu mudo de posição e consigo fazer com que a imagem aí, a câmera continua olhando paralelo e o sensor muda de posição no fundo e eu consigo ajustar. Isso não é novidade no mundo fotográfico. Quem conhece a fotografia de precisão, conhece o caso das câmeras Linhof, de outras marcas que permitem esse deslocamento, né, do fundo da câmera em relação ao plano da lente. Enfim, é possível você fazer correções de perspectiva fantásticas com esse equipamento. Claro que uma câmera de vídeo que permitisse fazer isso seria muito bacana no âmbito da estereografia. A outra forma de se ajustar essa paralaxe, porque vai ter um limite, quer dizer, até onde eu consigo aproximar essas imagens? Olha, até o limite físico das objetivas. Passou disso, não tem mais como você aproximar. Então, surge então um novo modelo de rig, de suporte de câmeras, que utilizam um semi-espelho, de modo que uma câmera fica na vertical, a outra na horizontal. Tem várias configurações, câmera embaixo, câmera em cima, câmera do lado, mas elas são dispostas ortogonalmente, tá certo? E aí nós construímos essa geringonça, que é um rig com semi-espelho. Então vocês têm ali uma câmera na vertical, não é? Estou querendo achar um apontadorzinho daqueles de luzinha vermelha aqui. Não lembro do que eu guardei. Deixa eu falar. E com isso a gente consegue fazer com que essa paralaxe horizontal possa ser diminuída até sobrepor, né, os dois eixos. Então você tem aí a situação que é a frente desse rig. Do lado esquerdo você tem uma situação em que as câmeras têm uma proximidade, cujo seria um limite físico delas e tal, né? Só que elas estão ainda um pouco sobrepostas. Essa parte da física, das câmeras não poder juntar mais é terrível, porque elas são grandes e a distância acaba ficando cada vez maior. Quanto maior a distância, menos eu posso aproximar os objetos. Então esse é um problema grave do ponto de vista de linguagem, não é? De linguagem audiovisual. Poxa, se eu quero fazer um close, se eu quero fazer um plano próximo, eu vou fazer com teleobjetiva e vou achatar lá toda a profundidade, quer dizer, eu tenho que cuidar disso de uma outra forma, tenho que aproximar os dois eixos ópticos sem que haja a proximidade física das câmeras. Acho que fica claro. Aqui eu tenho uma situação em que eu demonstro esse problema, não é? De onde chega o problema da proximidade das câmeras. Então, para uma distância interaxial de 6,5 centímetros, e aqui as condições dessa fotografia, não é? É tudo muito aproximado, porque nós não tivemos aí um tempo muito grande para testar mais esses equipamentos. Eu volto então para aquele outro programa, para o Stereo Photomaker, e vou abrir essa imagem que vocês viram ali. De modo que, aqui eu vou tratar de um assunto aqui que também já está... Vocês vão sentir um desconforto visual aí nessa imagem. Tá tudo muito exagerado. Então eu vou tentar aproximar os dois, por favor. Ups. Né? Deixei 0 lá no fundo, mas ainda está muito grande, quero deixar 0 aqui o rosto dela. Aí acontece uma coisa lá no fundo que é terrível. Né? Aí sim vocês vão ter um desconforto grande, porque o fundo lá ele está com paralaxe positiva com divergência ocular. Né? Isso provoca aquele esforço, aquela ginástica dos olhos que é muito ruim. Imagina 1h30 o cara ficar submetido a um negócio desse. Né? Ninguém merece. Né? Já o outro caso, que é a
a aproximação, veja aqui as coisas ficam mais comportadas, né? Eu consegui aproximar os dois eixos ópticos a 1 centímetro e aí eu consigo observar que a imagem fica mais confortável. Vamos lá para o ajuste. Então nós temos aqui, veja, a paralaxe não está tão forçada. Se vocês tirarem o óculos, vocês vão perceber, não é? Que essa sombra vermelha que é um lado, da sombra azulzinha, que é, perdão, ciano, que é a outra, não está tão forçada, não é? E aqui eu posso ajustar, né? Deixar o 0 aqui no rosto dela. Lá no fundo eu tenho paralaxe positiva, mas não está forçando muito a barra, não é? Enfim, aproximar os eixos é praticamente uma condição necessária, né? Para um trabalho que vai envolver diferentes enquadramentos. Tá? Você vai filmar, vou filmar tudo de longe, tudo plano geral, né? plano de conjunto, na pior das hipóteses e tal, ou na melhor. Tudo bem, você trabalha com câmeras paralelas. Agora, nesse caso, essas são paralelas, mas elas são usando esse rig com semi-espelho. Bom. Deixa eu dar uma pergunta. Quando você consegue produzir paralaxe negativa nessa imagem? Hã? Paralaxe negativa, qual o limite você consegue? Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Qual o limite que eu consigo aqui? Não sei, não testei ainda. Tem que ver. Para que lado? Para cá, né? Não, para cá. Mas aí inverte tudo, fica todo mundo com paralaxe negativo. Se você quiser fazer a mão pulando para frente. A mão pulando, o negativo, né? Se diz. Aproxima mais a câmera e aí faz. Não é? Não é necessário você exagerar muito a paralaxe para obter esses efeitos. Esse que é o erro que as pessoas têm cometido por aí, que eu tenho visto coisas na internet e tal. Não precisa exagerar. De repente até funciona para você, mas existe uma variabilidade muito grande nas pessoas de capacidade de percepção disso, né? Então, às vezes basta muito pouco, às vezes basta você colocar o rosto, né, no 0 e colocar a câmera um pouquinho mais próxima. A gente fez essas imagens muito corrido mesmo, né? Então, se eu aproximasse mais a câmera, eu poderia obter esse efeito de uma maneira mais confortável. A grande questão é o conforto visual, né, que é o problema que a gente vai enfrentar sempre aqui. Bom, isso aqui é uma outra forma é um outro problema que ocorre também quando se usam lentes esféricas. As lentes anesféricas, elas não vão produzir essa distorção, mas uma boa parte das câmeras pequenas aí que estão em uso no mercado provocam isso. E daí o problema é que uma provocou numa posição e a outra provocou na outra. Na hora da pós-produção, que você vai juntar tudo, vai dar paralaxe vertical em posições diferentes. Para você consertar isso, você tem que usar aqueles efeitos de esfericidade na imagem para tentar acertar as duas, né?